Salve galera! Bem-vindos a mais um episódio do Avante Procast. E no episódio de hoje vou falar com uma pessoa aqui que é especialista em implantação do ERP Tiny. Por que isso? Porque eu gosto de trazer esse assunto, porque vocês precisam saber da importância de se ter os controles devidamente feitos na sua empresa. De nada adianta você faturar um bom valor e não saber quanto sobra no seu bolso. Pode ser que no seu bolso não esteja sobrando nada, você esteja tomando prejuízo. E por isso que eu resolvi trazer este cara aqui que é especialista nessa parte de gestão. Além de implantação de Tiny, ele consegue mapear todas as demandas do seu negócio e aplicar melhorias em tudo. E eu vou bater um papo hoje com o Flávio, da Atlas Consultoria. Muito obrigado, Flávio, pela presença. Oi, Gustavo. Um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado pelo convite. Estou aqui para poder colaborar, dividir um pouco do meu conhecimento prático, né? E poder ajudar muitos daqueles que estão passando por questões como você trouxe. E ao longo desse episódio, acho que a gente vai trazer muito insight, coisa positiva para a galera aí, tanto da implantação de RP, gestão de processos e demais questões que estão relacionadas às dores, né? Que todos os empresários vivem no nosso dia a dia. Prazer estar aqui com você. Legal, muito bom. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito e o pessoal que prestar atenção e realmente colocar a importância desse episódio, quem não tem RP ainda, depois do episódio já vai implantar o RP ou vai pedir ajuda para implantar, e quem já tem um RP vai usar da maneira certa. E quem está insatisfeito com o seu RP, eu tenho certeza que vai querer migrar para o Tiny, porque de nada adianta querer ter alguma coisa só por ter, sendo que não usa. Se você não sabe o que é um RP, é um sistema que vai fazer toda a gestão das suas vendas online. E o Tiny RP, ele se liga a todos os marketplaces, operadores logísticos. Imagina você criar um anúncio no Mercado Livre e poder replicar esse anúncio para todos os marketplaces, poder obter valores de frete dos operadores logísticos. Imagina você trazer todas as suas vendas de todos os marketplaces que você atua e dos e-commerces próprios que você vai ter também, trazer para um lugar só e conseguir saber quanto você vendeu, quanto descontou de taxa, quanto custou o seu produto e principalmente quanto sobrou no seu bolso por canal e no total da sua empresa. Informação que muita gente sonha em ter, mas não consegue. Se você não sabe o que é um RP ainda, é porque você está no começo da sua jornada e muito em breve você vai sentir essa necessidade e o Tiny RP vai te ajudar com isso. E você que tem um outro RP, considere testar o Tiny RP, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. E olha só, a gente tem um cupom aqui, 3 meses com 50% grátis, para você não ter desculpa mais, hein? Agora é com você. Bora pro Tiny RP. E, legal então, Flávio. E antes da gente começar, conta um pouquinho da sua história. Como é que começou essa parte de consultoria aí? De onde você vem? Como é que funciona? Onde você adquiriu esse conhecimento todo? Gustavo, eu me formei na Escola Prática do Comércio. Eu acho Escola da vida. Eu acho que não teve melhor professor do que isso. Eu já venho de uma estrutura familiar ligada ao comércio, então eu tenho 36 anos, então meus 36 anos se confundem um pouco com a história da minha vida do comércio junto da minha família, que vem de uma história muito interessante e as empresas estão ativas até hoje, né? Então, eu sou de uma família de 3 irmãos, sou o filho do meio e todos os 3 irmãos com veia para negócio também. E aí a operação foi crescendo, a gente foi podendo colaborar e uma operação de varejo físico. E em um determinado momento, quando a gente foi entendendo que a operação já estava legal e já passamos por outras operações que nós tivemos também altos e baixos e todos superados até aqui, mas eu identifiquei uma grande dificuldade, principalmente do varejista físico, em entrar dentro da estrutura do varejo digital, né? E aí eu trato como varejo digital sem fazer uma distinção de canais, que eu acho que isso é um fato bem relevante e bastante importante também. E eu percebia que o espaço tomado para quem estava buscando esse conhecimento era uma fala, uma abordagem que não refletia de fato aquilo que se conectava principalmente com o varejista físico, que muitas das vezes já tem uma operação bastante estruturada, mas ele tem dificuldade de ir ao mercado e buscar bons profissionais que efetivamente estejam dispostos, né, a arregaçar as mangas e fazer parte da equipe deles para fazer com que eles estejam no varejo digital.
porque eu acredito que muitos hoje entendam a importância do varejo digital, o quanto esse mercado tem evoluído, mas ele olha para o lado e vê, poxa, eu tenho aqui um operador de caixa, um gerente de loja, eu tenho excelentes estoquistas, mas a quem eu devo recorrer para cuidar de tudo isso para mim? Então, quando eu pivotei a minha operação e entendi que seria valoroso, né, para esse mercado, foi onde eu entendi que o número 1, como eu já estive do lado de lá, era me colocar nesse lugar. Então, era literalmente não só imputar nas pessoas essa vontade de abordar a ideia do varejo digital ou o varejo omnicanal, que hoje em dia a gente acabou migrando muito para isso também, mas também falar, olha, a gente vai estar junto com você para poder fazer a implantação de todas as etapas desse processo. E isso fez com que a gente ganhasse destaque e notoriedade também nesse segmento, em função disso, de ser um diferencial na abordagem, onde literalmente a gente integra o time e começa a trabalhar isso aí. Então, a minha história é um pouco em cima disso. Eu venho de uma história muito bonita de comércio familiar, a qual eu me orgulho muito e estou lá diretamente conectado até hoje, mas eu entendi que a minha missão naquele momento poderia ser ajudar mais pessoas. Começou assim, e depois, Gustavo, eu fui vendo que dentro da estrutura de quem já vendia no varejo digital, existia muitos gaps. É até engraçado falar sobre isso, porque em muitos casos é conflituante a gente entender que o varejista físico, ele tem toda uma expertise de já ter passado por várias questões, né, que tem relações com troca de moedas, inflação, pandemia, e muitas coisas nesse sentido. E que, às vezes, o varejista digital, vamos chamar assim, ele não tem noção, às vezes, disso, porque é um mercado relativamente novo, né? E, às vezes, quando a gente olha para o varejo digital, operações que faturam muito, às vezes até bem estruturadas, elas pecam em gestão de processos, elas pecam na implantação de sistema, elas pecam na questão da cultura organizacional, coisas que já no varejo físico já estão mais estabelecidas. Então, naturalmente, quem já está no varejo digital também, a gente acabou aderindo muito a esse perfil de cliente dentro do nosso negócio, porque a gente entendeu que, na verdade, não tem distinção, nem do varejo físico, nem do varejo digital. Hoje, se a gente observar pelo comportamento de compra, Gustavo, até do próprio consumidor, a gente percebe que claramente não existe mais barreira para isso. O perfil de consumo, ele foi mudando ao longo do tempo, e ele foi potencializado pela pandemia, de fato. Mas os gaps, as dificuldades de crescimento, as dores para se montar uma operação, elas são as mesmas. Quem está no varejo digital quer entrar no varejo físico e quem está no varejo físico quer entrar no varejo digital. Mas você fala assim, poxa, Flávio, mas quem está no varejo digital quer entrar no varejo físico? Sim. Até porque a gente não pode desconsiderar que o varejo digital hoje, Gustavo, ele não representa mais do que 15% do varejo total. Então, ou seja, o consumo nosso ainda está muito voltado para o varejo físico. É fácil a gente pensar isso nos grandes centros urbanos, nas grandes capitais, mas ainda tem muito mar para se remar, tem um oceano azul pela frente e muitos desafios que a gente tem que encarar. Tanto quem está no varejo físico para o digital, quem está no varejo digital para o físico, que já se tornou uma necessidade, né? Hoje o consumidor ele não tem mais essa barreira entre o varejo físico e o digital. Cabe ao empresário entender esse jogo e falar, eu tenho que entender canais de vendas dessa forma e estar naqueles canais, seja eles marketplaces, e-commerce, loja física, tem que fazer sentido para a tua operação. Se faz sentido, tem que ir. Então, um pouco da minha história se deu em função dessa oportunidade / necessidade que esse mercado tem constantemente. Que demais, que demais. Inclusive, a minha história com o Tiny, ela se esbarrou em algum momento dessa minha jornada e não foi algo programado. Quando eu estava buscando alternativas para poder oferecer, né, maior serviço, maior qualidade dos serviços que eu podia prestar, eu entendi que o Tiny era uma ferramenta muito importante, ele enquanto um sistema, um ERP, que fazia muito sentido, principalmente para conectar as empresas, né, no varejo digital. E não só isso, porque muito se fala, Gustavo, da aplicação de uso do Tiny para o varejo digital, mas a gente não pode se esquecer da importância que ele tem na omnicanalidade. Então, hoje, se você tem varejo físico, varejo digital, o Tiny é capaz de se conectar de uma forma simples e prática e funcional, que eu acho que é o mais importante. Então, em algum momento, o que houve com a minha história com a Tiny foi assim, eu fui entendendo que a ferramenta fazia sentido, principalmente para o cliente que eu estava buscando atender, e em algum momento a Tiny também foi tendo alguns feedbacks espontâneos de alguns clientes que, quando eram perguntados para a Tiny qual era a razão de estar usando o Tiny em contas de bastante expressão,
de forma espontânea, os clientes reportavam, olha, eu gosto muito do Tiny, eu acho ele um sistema muito bom, porém, a gente só está conseguindo fazer o bom uso dele porque o time da Atlas veio aqui e fez toda a implantação. E isso começou a gerar um volume, né, de informações bastante interessante dentro do Tiny, até que efetivamente a gente se aproximou e se conectou. Então, de lá para cá, a gente já tem atualmente hoje, algo em torno de uns 120, 130 projetos com Tiny de implantação e de diversos níveis de complexidade. Eu acho que eu não tenha, eu e meu time, enfrentado nenhum cenário adverso até aqui, acho que de todas as possibilidades, mas a cada novo dia a gente se surpreende, porque a gente sabe que os níveis de personalização e os níveis de exigência hoje que as operações têm, vão colocando inclusive o Tiny cada vez mais à prova. E a gente tem superado essas barreiras de forma muito positiva, e o que eu acho que é muito interessante nesse contexto é entender que o Tiny é uma ferramenta que conecta tudo a um só e de uma forma bastante eficiente. Então isso passou a fazer muito sentido, e não só passou a fazer sentido para o meu cliente ou para o cliente que estava interessado, mas passou a fazer sentido para a Tiny também, porque eles entenderam que a implantação é algo fundamental para a experiência do cliente também. Então essa convergência se deu em função dessa excelência do serviço que foi sendo prestado. E eu acho que isso foi muito positivo, e foi muito natural, foi muito orgânico, e hoje a gente se enxerga como os bons parceiros que somos, e a gente tem feito bons projetos aí nesse país todo aí, com cenários bastante adversos, mas com muita eficiência. Cara, eu não tenho dúvidas, e o meu ponto de vista é que eu gosto muito do Tiny, pela usabilidade, pela quantidade de integrações com meio de pagamento, com gestão logística, com os marketplaces, com as plataformas de e-commerce. Você está assistido de todos os lados ali. Só que para você ser assistido, você tem uma porção de funcionalidades. E quando alguém chega novo, cara, você não tem noção de tudo que o Tiny consegue fazer por você, que é um sistema de gestão muito completo. Então, o fato da consultoria entender o cenário do cliente e falar, ó, os melhores caminhos para você são esse, e conduzir a pessoa, ajudar realmente, cara, é realmente um jogo de muito profissionalismo. Qualquer pessoa consegue, é tão fácil de usar, pelo meu conhecimento, é tão fácil de usar. Você chega lá, ativa ele, cadastra, coloca o produto, já amarra nos marketplaces e sai usando. Beleza, e você está fazendo um uso tão pequeno do que ele pode fazer por você, mas tão pequeno, e ainda assim a gente já fica maravilhado com o que ele faz. Quando você conhece tudo que ele é capaz de fazer, puxa, aí o seu jogo... O que eu falo para o pessoal é o seguinte... Você tem que ter pelo menos esse tipo de visão. Então, imagina, cada linha, primeira linha de um Excel. Vamos fazer uma ideia de um Excel aqui para o pessoal que está ouvindo. Não vai conseguir ver a gente gesticulando, mas uma linha com venda, da linha de baixo com imposto, custo de produto, custo fixo e embaixo o quanto sobrou de lucro. Aí nas colunas vem loja física, delivery, marketplace 1, marketplace 2, loja virtual 1, loja virtual 2. Você consegue ver numa visão tão clara todos os canais, tudo que você tem de onde está dando dinheiro, onde está dando prejuízo. Cara, e essa visão é fundamental. Ela é tão fundamental, Gustavo, que às vezes por mais simples que seja a gente dizer sobre isso, muitas pessoas pecam nesse contexto. E por isso é tão importante entender o Tiny não só como um sistema de um ERP, mas sim como um sistema de gestão completo. Eu acho que isso é o grande diferencial que você pode enxergar. Muitas pessoas, às vezes, têm uma baixa usabilidade, né, do potencial todo que ele tem por desconhecimento. E, às vezes, o desconhecimento... ele vem muito acompanhado da falta de acompanhamento técnico, da falta de conhecimento na prática mesmo. E que o empresário ele não tem obrigação de saber mesmo e está tudo bem, mas qual que é a responsabilidade dele? É buscar meios de poder fazer com que o negócio dele gire em torno disso.
O Tiny, eu digo muito para os clientes que assim, ele é uma ferramenta, uma excelente ferramenta. Mas se você não tiver gestão e processos acompanhados, ele vai ser só uma ferramenta. E aí eu até me estendo um pouco nesse contexto, Gustavo, até falando um pouco sobre o Avante Pro, porque é uma excelente ferramenta também. E eu recomendo o uso dela e fazemos o uso dela também. Mas ela é só uma ferramenta quando você não aplica o uso dela. E ela é tão importante e fundamental e ela te poupa tanto tempo, no final das contas, que a aplicação eu acho que, comparativamente, a gente pode dizer que são duas ferramentas que elas são fundamentais e não são complementares. Eu acho que é importante a gente entender isso. E quando a gente tem, Gustavo, dentro de uma operação, um RP ou um sistema de gestão completo como o Tiny, como eixo central da operação, você começa a criar os processos dentro da tua empresa indiferente das pessoas, porque isso é um mal muito comum que a gente consegue perceber. Eu viajo muito, né, para poder fazer implantação e estou no dia a dia da operação. Às vezes as empresas, elas criam os processos a partir das pessoas. Então, às vezes é comum a gente chegar, quem faz o cadastro? Não, o cadastro de produto é o fulano. Então, é como se fosse a divisão do cadastro de produtos que pertence ao fulano. E eu falo sempre com o empresário, não, você precisa colocar o processo de cadastro do produto da tua empresa indiferente da pessoa. Quem está executando, ela tem que ter ali a responsabilidade de seguir aquilo que foi determinado. Então, quando a gente fala de separação e expedição, é a mesma coisa. Quem cuida da separação e expedição? Eu sou fulano. Então, é como se ele fosse dono daquela parte do teu negócio. E isso é uma coisa ruim. Eu digo sempre que é muito comum a gente perceber que o principal legado que uma implantação bem realizada dentro de uma operação deixa é o legado da cultura organizacional. Porque não é a gente implantar o Tiny apenas, é a empresa também se moldar para entender que o Tiny, ele é o parceiro ideal para o teu negócio. Porque tem um outro aspecto, Gustavo, que é bem interessante. Eu falo com as pessoas que ao final de um projeto, você vai ter a clara sensação de que o Tiny vai ser o seu funcionário do mês durante 12 meses, durante muitos anos. E as pessoas falam, caramba, mas como é isso? Eu falei, olha, pense comigo. Suponhamos que você tem aqui hoje uma operação que está girando em torno aí de 400, 500 pedidos média dia, uma operação aí de médio volume, né? Vamos tratar dessa forma. Aí eu falo, quantas pessoas hoje tem na sua operação para poder dar conta disso? Aí, geralmente, uma resposta média. Hoje eu tenho aqui na separação e na expedição, eu tenho 6 pessoas que tomam conta disso. Aí, quando a gente faz todo o processo e é aliado com a implantação, né? A gente fala com a pessoa assim, antes até um pouco. E se fosse para a gente dobrar a sua operação, você teria condições? Não, eu não dou conta, eu preciso contratar mais pessoas, então para mim é muito difícil e tal. Então, em alguns pontos, quando a gente chega na operação, Gustavo, a gente já percebe que a pessoa já está ali num gargalo muito grande. E aí, qual que é o ponto de problema que a gente entende? O empresário está muito focado na operação. Ele está muito focado ali no dia a dia. E quando a gente faz uma implantação bem feita e deixa essa cultura, né, esse legado, o empresário passa a não focar apenas no operacional e passa a dedicar mais atenção à parte que ele precisa dedicar, que é a parte de gestão. E aí, quando a gente vai mostrar para ele que o Tiny consegue demonstrar para ele, em formato simples, relatórios personalizados, com informações precisas, com sugestão de compra, com uma separação e expedição eficiente, aí ele começa a entender que aquilo faz muito sentido para o dia a dia dele. E aí, naturalmente, o que acontece é um efeito colateral positivo, ele começa a vender mais. Aí fala, mas como assim ele começa a vender mais? Porque ele implantou o Tiny? Sim. Por quê? Porque ele passa a não olhar só para o operacional, porque ele está tão engargalado no dia a dia dele que ele não sabe se ele compra, se ele fatura, se ele vende, se ele embala, se ele se preocupa com a próxima compra, se ele prepara o próximo full, que é uma necessidade, né, muito comum hoje em dia. Então, ele fica muito preso àquilo ali. E aí fica todo mundo dependente dele. Aí ele vai fazer um full, ele não tem uma pessoa dedicada para aquilo, porque não tem processo ainda determinado dentro da empresa dele. Então, tudo passa por ele. Uma coisa que me chamou atenção recente aqui, Gustavo, que foi até muito interessante, um caso curioso, de uma empresa com caráter familiar também, em que os tomadores de decisão são um casal. E eles já estavam misturando vida pessoal com vida profissional e vida matrimonial e tudo mais. Enfim, nada diferente do que talvez muitos se identifiquem aqui também. Mas eu achei legal que eles me mandaram uma foto espontânea
eles na praia, e numa terça-feira. E me disseram assim, olha, nós estamos na praia curtindo, mas estamos acompanhando a operação toda daqui. Então isso eu achei assim de uma... Uma vitória para eles, puxa vida. Cara, eu achei de uma profundidade tão grande esse contexto de você entender que você precisa disso indiferente da sua, talvez, opinião. Talvez você não saiba ainda que você precisa, ou você não está pronto para o desafio. Mas eu falo, olha, pega no chifre do boi agora, controla o teu negócio, entendeu? Faz com que você seja o gestor da tua empresa e faça isso com um sistema como é o Tiny, porque você vai ter muitos benefícios a médio e longo prazo. Por mais que às vezes no começo seja difícil, Gustavo, mas é fundamental para quem quer continuar crescendo. Não, com certeza. Eu sou formado em administração de empresa. Ah, que legal. Eu bato muito nessa tecla para o pessoal realmente ter controle, conseguir regular a sua empresa, saber o que está acontecendo com diversos setores, ter indicadores de performance, ter objetivos-chave para você conseguir evoluir e colocar um rumo na sua empresa. É claro que tudo nasce da cultura organizacional. Se não tiver uma cultura organizacional, e muita gente nem sonha em cultura organizacional. Vira e mexe, eu abro caixinha de pergunta no meu Instagram lá. Então, o que eu vejo é que o pessoal ainda está naquela cultura de realmente fazer o funcionário trabalhar à força, e o funcionário já está ganhando salário e está mais do que bom, e se não quiser, vai que tem outro que quer. Só que ao mesmo tempo que a pessoa muitas vezes fala isso, por outro lado fala, cara, eu não consigo achar ninguém para trabalhar. Eu falei, talvez você não consiga achar alguém para trabalhar na condição que você oferece. Mas se você oferecer uma condição diferente, talvez você consiga achar. Inclusive, você consiga obter mais resultado, fazer com que a pessoa trabalhe mais, produza mais e mais feliz. Então, mas é uma virada de chave difícil de fazer acontecer na cabeça do empresário isso. E assim, a gente falando assim, pô, é bonito de fazer um discurso, mas para implantar na cabeça do empresário isso, cara, tem que ser em doses homeopáticas, tem que mostrar, você tem que começar a implantar tudo que não envolve gastar dinheiro primeiro, para a pessoa ver algum tipo de resultado, e depois você vai seguindo com novas estratégias. Imagina que você enfrenta tudo isso também em cada implantação que você vai colocar, certo? Parece que você resumiu o nosso dia a dia aqui, Gustavo. Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão do respeito à hierarquia que existe dentro de uma empresa. E, às vezes, Gustavo, nem sempre os tomadores de decisão, eles estão cientes da operação como um todo, ou eles estão lá na ponta. Então, esses conflitos, né, de relacionamento, né, da relação patrão-empregado, eles são muito comuns. E eu digo para o empresário sempre o seguinte, olha, a primeira coisa que tem que mudar é o seu ponto de decisão. Você tem que, de fato, tomar uma decisão e falar, olha, a partir de agora, eu não quero mais que a minha empresa seja tocada de uma forma em que eu não consiga controlar. E isso, Gustavo, quando você assume para si isso, você está também fazendo uma declaração do seu futuro, que daquele momento em diante você diz assim, olha, eu vou tomar conta para que meu negócio não me engula, que na verdade é o que acontece na maioria das vezes aí. Então, quando você diz isso, Gustavo, você tem que ter uma decisão bastante assertiva, coerente, não existe receita pronta, não existe algo que a gente possa replicar em todas as empresas. O que eu posso te dizer é o seguinte, quando as pessoas tomam essa decisão, o efeito prático é para melhor. Agora, como tomar, como vai ser executado ou quando será executado é uma variável que ela é muito analisada 1x1. Não dá para a gente poder colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Vamos dizer assim. E às vezes acontece, inclusive, Gustavo, que quando a gente faz essas abordagens de implantação, treinamento de equipe, montagem de operação ou reestruturação de montagem com melhoria da gestão de processos, a gente primeiro conversa com quem efetivamente vai tomar decisão, ele se coloca a par disso. A gente, inclusive, tem uma preocupação muito grande de fazer antes uma análise de viabilidade técnica, que é uma ferramenta fundamental para que não haja surpresas durante o processo. Olha, primeiro ponto, quando a gente vai fazer uma abordagem, eu preciso entender como é que é a tua operação na prática. Olha, Flávio, eu vendo varejo físico, eu vendo varejo digital. Como que você vende no varejo digital? Eu vendo em marketplace, e-commerce próprio e social commerce. Legal. Dentro do social, qual que é o funil que você usa? Eu entro, o cara vai para o meu site próprio, de lá ele finaliza a venda. Ok, qual que é a plataforma que você usa para vender? É essa. Quais canais você vende? Eu vendo
Exemplo, Mercado Livre, Shopee, Americanas e Magalu, por exemplo. E dentro desses canais, por exemplo, todos os seus produtos que você vende nos demais canais, eles são os mesmos? Ah, não, no varejo físico eu tenho aqui 5.000 SKUs e dentro do meu varejo digital eu tenho 1.000, 1.500, por exemplo. Então a gente tem que analisar todo esse contexto, Gustavo, para a gente poder fazer uma montagem de um ecossistema completo para a pessoa. E quando a gente faz uma análise de viabilidade técnica, a gente valida os pontos de aderência e os pontos que a gente vai ter maior problema e dificuldade. E que esses pontos, quando bem validados, Gustavo, eles ajudam muito no processo de implantação. E às vezes, nem sempre, a gente consegue validar um projeto 100% e tá tudo bem. Mas imagina você está no meio de um caos. Se você chega com uma ferramenta como o Tiny, que ele vai resolver 100% do seu problema, nossa, cara, perfeito. Mas às vezes, o que ele não vai atender? Porque você tem um gancho na sua operação que é impossível de controlar. Que não é uma questão de você ter uma ferramenta, é porque é uma variável do seu negócio. E tá tudo bem. Não tem jeito. E uma coisa que é legal nesse ponto é que eu sempre falo para o tomador de decisão que é o seguinte: em algum momento a gente pode encontrar alguma resistência até do seu time operacional. Por quê? Porque ele está acostumado a fazer de uma forma que ele nem tem a consciência de que se ele fizer de uma outra vai ser melhor para ele, para você e principalmente para a empresa. Então, às vezes, a gente chega assim com a galera com o nariz meio torcido, poxa, vai mudar a separação, mas eu estou acostumado, eu busco lá na prateleira e só coloco no saquinho aqui e fecho o embalo. Aí a gente tenta imputar neles, olha, mas isso não gera uma informação para que depois a empresa possa tomar uma decisão assertiva sobre controle de estoque. Ah, mas isso vai demorar muito mais. Eu falo, não. Veja bem, se a gente criar um fluxo ideal, que é um dos fluxos que a gente sugere, inclusive essa criação de fluxo também ela é personalizada, Gustavo. Não tem receita de bolo, a gente tem que criar um fluxo também personalizado para as pessoas, mas vamos pegar num fluxo ideal, que seria o desejável para a maioria. Você tem ali integrado, vamos pegar desde um conceito de princípio. Você tem um cadastro de produto bem realizado, onde você estruturou o seu SKU, que é o RG, o CPF do seu produto, você tem um código de barras e um EAN ali validado, e você criou toda uma infraestrutura do seu cadastro de produto, passando pelo estrutura das imagens, descrição do produto, ou seja, cara, vamos falar assim que você tirou 10 no seu cadastro de produto. Primeiro ponto, as pessoas confundem cadastro de produto com anúncio. Então, às vezes, as pessoas pegam 10 anúncios e transformam em 10 cadastros de produtos. E, na verdade, não. É um produto transformado em 10 anúncios. Opa, então já começamos a abrir uma frente ali para poder organizar o processo da pessoa. Fez sentido? Ela entendeu? Legal. Vamos agora vincular os seus anúncios a diversos canais. E de uma forma muito prática e objetiva, né? O Tiny, como uma das suas funções, inclusive dos principais marketplaces onde tem os módulos de anúncio, de forma muito prática e objetiva, a gente consegue conectar um produto em formato de anúncio a diversos canais. Inclusive, uma dica legal é que se você às vezes está aí dentro da sua operação com um hub adicional, muitas das vezes o Tiny substitui com muita eficiência uma ferramenta adicional, né? Vai ter gente que tem um RP para loja física, Sim. Tem o Tiny para conectar em marketplace, às vezes tem um hub para conectar em outras coisas também, deve ter outros sistemas. Sim. Cara, se você fizer um apanhado de tudo que a pessoa tem, e ela vai ver que o Tiny resolve tudo com um só. O Tiny é a ferramenta ideal para conectar tudo em um só. Eu acho que isso é uma grande vantagem. E você sabe por que isso é possível? Por uma variável muito simples que as pessoas às vezes se esquecem, chama-se comunicação. Veja bem, Gustavo, se eu tenho um cadastro de produto e ele se vincula a 10 anúncios, eu tenho que fazer com que essa comunicação seja perfeita. Para quê? Para que a minha baixa de estoque ocorra da melhor forma e para que todos os processos que forem posteriores a uma venda estejam devidamente mapeados dentro do Tiny. Então, imagina que, como assim comunicação? É muito simples. Se você tem um cadastro de produto e ele se conecta com 10 anúncios, você tem que fazer com que 10 anúncios se conectem a um cadastro de produto só. Aí quando a gente fala isso, parece que a gente abriu uma caixa de Pandora na cabeça das pessoas que muitos nem sabem disso. Quando a gente cria isso, Gustavo, dessa forma, a gente já começa a abrir precedente para a gente pensar, olha, agora nós vamos fazer a estruturação dos seus mapeamentos de processos internos, pensando que na jornada de uma venda, suponhamos que aconteceu ela pelo marketplace, o Tiny já vai ter ali o OMS, que é o integrador de pedidos, que ele vai receber a informação, ele de forma automática já cria a emissão da nota fiscal, já dispara esse pedido para separação e, teoricamente, é ali que a operação do cara começa. Ou seja, toda a parte de back-office que muitas empresas estão afundadas aí e tendo que fazer nota e transmitir, e fazer conexão e devolver nota para imprimir etiqueta. Cara, esquece isso, entendeu? O quanto que isso te custa?
o quanto que você está deixando de ganhar ou de faturar porque você está preso nesse tipo de operação. Quanta gente que tem imprimindo nota e etiqueta do faturador, escrevendo de caneta o O código que é o produto. pra alguém separar, cara. E aí, Gustavo, é porque... é por isso que eu volto no começo da minha fala, eu falo que eu tenho muito respeito, porque pra gente aqui num ambiente que a gente tem esse nível de conhecimento, é muito fácil a gente chegar e apontar isso. Sim. Mas a gente tem que ter total respeito. Por quê? Porque primeiro que a gente tem que respeitar a história da pessoa que chegou até ali. Sim. Tropeçando, aos trancos e barrancos, mas, cara, ela tem a história dela. Então, eu respeito muito isso nas pessoas e na história de cada empresa. Só que uma das primeiras coisas que quando me dão liberdade é o seguinte: você ter chegado até aqui da forma como você chegou vai te levar para o próximo passo? Talvez não. Então, nós temos que melhorar isso. O que você tem de melhor, nós vamos potencializar. Aquilo que não está tão bom, nós vamos otimizar e nós vamos melhorar. E como que a gente faz isso? Ferramenta número 1, ter o Tiny. Por quê? Porque ele vai ser o seu funcionário do mês, como eu disse. Vai ser o funcionário mais barato que ele tem. Isso é indiscutível. E aí, Gustavo, a gente acaba tirando até da operação outras ferramentas adicionais que passam a não fazer mais sentido. Sim. E que, às vezes, você está fazendo aí um bem bolado com 3, 4 ferramentas para gerar uma única solução que o Tiny tem pronto para isso. Agora, você precisa estar pronto para isso também. Sim. Ah, mas eu vou ter que mudar minha estrutura de cadastro? Sim, você vai ter que mudar a sua estrutura de cadastro. Nossa, mas isso vai me dar trabalho? Vai dar trabalho mesmo. Mas vou te falar, é uma vez só que você vai ter esse trabalho, entendeu? Depois, dali para frente, você cria o legado da cultura organizacional, os seus cadastros de produtos vão seguir uma mesma lógica e você está liberado para continuar crescendo. Imagina você, Gustavo, que um exemplo prático disso que eu tenho. Eu tenho um exemplo muito interessante de uma operação que já estava em níveis de média para alta complexidade, com uma média de faturamento de 600 pedidos dia, que é uma quantidade bastante significativa e com muito volume de trabalho e demanda e tudo mais. Essa operação, um dos erros que eles cometiam, primeiro, que mandava muitos produtos errados, porque não tinha um controle, não tinha um sistema de separação e expedição automatizado, onde o Tiny tem que, inclusive, você, ao final do processo de emissão de nota enviado para separação, o operador ele vai fazer o picking, que é a primeira etapa onde ele busca os seus produtos no estoque, através de uma lista, que pode ser uma lista manual, impressa, em formato de tickets individualizados, ou um tablet na sua operação para facilitar isso também, se for o desejável. Ou seja, já criei aqui 3 alternativas Sim. que não limitam você ao que você tem. E segundo, depois o packing, que é a parte onde você literalmente está fazendo a conferência do seu produto e se estando ok, pronto, não tem risco de você mandar errado. Então essa operação, por exemplo, ela tinha um gargalo que era 600 pedidos média dia, o dia que tinha picos de venda, em vez deles comemorarem, a equipe ficava pé da vida, entendeu? Falava, nossa, eu vou ter que trabalhar mais hoje. Pra você ver que olha como é que a cultura é um negócio sério, cara, dentro de uma empresa. Pois é. E eles ficavam mais estressados, entendeu? E essa mesma empresa, quando eu cheguei lá, Gustavo, ela tinha, se eu não me engano, 9 pessoas que eram dedicadas a separar. Eram isso mesmo, 9 pessoas dedicadas apenas à organização de estoque, separação e expedição. 9 pessoas, 600 pedidos. Vamos arredondar aqui, 60 pedidos média pessoa dia, um pouco mais aí. Essa mesma operação hoje, Gustavo, ela opera com uma média de 1.300 pedidos em picos e média de 1.100 mais ou menos hoje. Ela continua com as mesmas 9 pessoas, porém essas pessoas elas foram inclusive otimizadas. Dessas 9 pessoas, Gustavo, 3 foram transferidas para serem gestoras de e-commerce, treinadas e capacitadas para isso. Porque na operação manual não era mais necessário essas pessoas, mas já tinha um talento, já tinha uma capacidade e essas pessoas hoje são focadas e dedicadas aos canais de vendas. Então, esse é um caso que eu me orgulho muito de falar dele, com muito prazer, porque a gente traz uma transformação realmente efetiva dentro das empresas, onde, por exemplo, essas pessoas se capacitaram a serem gestoras de e-commerce, analistas de e-commerce, e aí é onde é o ponto interessante, que elas passaram a não olhar mais para o operacional e começaram a focar na gestão do negócio, no crescimento de fato do negócio. Então hoje, quando chega mais pedido, a galera fica feliz, porque inclusive foi criada uma política dentro da empresa para remunerar melhor
em função de maior performance. Então, Gustavo, isso para mim é um exemplo prático e eu gostaria muito que a nossa audiência pudesse estar vendo o que a gente está falando. Eu espero estar podendo transmitir isso de uma forma que as pessoas entendam isso, mas seria muito legal elas verem isso na prática funcionando, porque isso traz uma transformação que fica como legado, uma cultura organizacional para a empresa. E isso só é possível, Gustavo, porque a gente tem uma ferramenta que conecta tudo isso de uma forma bem prática e objetiva, que é o Tiny. Então, eu acho que é importante dizer nesse contexto para as pessoas terem uma real noção da aplicação de uso do Tiny nas operações delas. Não só o Tiny pelo Tiny, mas o Tiny dentro do meu negócio, o quanto que ele pode ser relevante para o meu negócio. E acho que isso é um ponto que pode, para quem está aí talvez nos ouvindo e pode estar pensando em ou migrar de RP ou otimizar o uso dele dentro da sua operação hoje, eu entusiasmo eles a fazerem, entendeu? Tenha coragem de fazer, arregace as mangas e corra atrás disso, porque isso vai te trazer, cara, uma capacidade de crescer o seu negócio e você destravar a sua operação. Acho que isso é legal de falar para a sua audiência. Ah, com certeza, cara. Você vê a simples aplicação de uma ferramenta bem aplicada. Você deu um exemplo de um departamento que tinha 9 pessoas na camada inicial. Você otimizou para 6 pessoas e você criou um segundo nível. As pessoas passaram a ser gestores de marketplace, de canal. Olha para o dono da empresa a evolução de profissionalismo que aconteceu a partir de uma ferramenta. Sim. E isso é o grande valor que a gente tem que imaginar. Cara, se você fala assim, olha, eu vou transformar a sua empresa disso aqui hoje para essa outra realidade, vai custar R$50 mil. Se você fala isso, a pessoa fala, não, ó, eu quero. Uhum. Só que isso aconteceu com o investimento de uma ferramenta que tem o melhor custo-benefício do mercado e está muito longe de ser R$50 mil. E você sabe uma coisa interessante, Gustavo? Isso não era imaginável há coisa de, sei lá, 10, 20 anos atrás. A gente pensava em ferramentas tão robustas para grandes empresas, para grandes players. Hoje isso é muito acessível. Hoje não antes, né, há um tempo atrás, era quem acessava. A gente é talvez contemporâneo de idade, Gustavo, e a gente talvez vai se lembrar um pouco disso aqui. Para a galera mais jovem, talvez nem saiba. A gente ter acesso à informação já nos fazia ser profissionais diferenciados no mercado. Só o simples fato de termos acesso. Hoje em dia, ter acesso não significa nada, porque os acessos hoje são muito mais possíveis e imagináveis. Uma ferramenta como essa do Tiny, eu me lembro, e talvez a galera que está nos ouvindo também vai lembrar e nos assistindo, que implantação de RP, nossa, cara, era um parto, era um negócio de outro mundo nas empresas há um tempo atrás. E eu me lembro porque a minha convivência de varejo físico me mostra isso também. E além de que era muito caro, isso onerava muito as empresas. Hoje, se a gente pensar no plano potencializar, que é hoje o top de linha do Tiny, por exemplo, é muito barato para você ter uma ferramenta tão completa a um custo-benefício tão baixo. Agora, você precisa dominar a ferramenta, você precisa ter ali capacidade de fazer a aplicação de uso dela. Eu acho que isso é o que faz você realmente enxergar valor naquilo ali. Concordo. Eu acho que é isso que as empresas hoje têm dificuldade. Porque, Gustavo, veja bem, vamos falar de um assunto nada a ver aqui, vamos falar, sei lá, de celular. Vamos falar dos nossos smartphones aqui. Eles têm 1 bilhão de ferramentas. 1 bilhão. E aí, o que você faz de fato de uso dela? Faz sentido para o seu negócio? Não faz. Então, para você, por que você não usa? Não é o acesso mais, mas você tem esse acesso. E até um ponto interessante que eu falo muito isso com os empresários que eu converso muito, e quando a gente vai falar a respeito disso, isso é legal, Gustavo, porque só a minha experiência de vida, no sentido de estar no comércio há muitos anos, é que me capacita para poder falar isso. E eu sempre me coloco do lado de lá da mesa, com total respeito a quem está na operação. As pessoas hoje, Gustavo, elas compram muito resultado. Resultado, mas poucas estão comprometidas com o processo. E eu falo, às vezes, com algumas empresas em que a gente faz uma análise de viabilidade técnica, a análise é positiva, e antes da gente poder fazer o início do projeto, às vezes eu coloco a prova para a pessoa e falo, olha, você está disposto de fato a passar por esse processo? Porque é um processo fundamental, mas é um processo que vai te demandar muito. Você está disponível? Você está realmente empenhado nisso? Porque não existe milagre, Gustavo. É um trabalho a 4 mãos.
A gente não chega lá com uma vara de condão e fala, pronto, tá aqui tudo pronto, amanhã tá rodando, a maioria da galera pensa assim, né? Eles veem operações acontecendo e falam assim, nossa, eu queria essa operação aqui. Eu falei, é super possível, mas vai ter um processo. O pessoal até ri de mim, às vezes, quando eu brinco com eles para poder quebrar um pouco nesse sentido. Eu falo assim, olha, gente, implantação é igual fralda de neném. É só na hora que a gente abre é que a gente vê efetivamente o que a gente vai encontrar. Então, você está disposto, a gente consegue antecipar muita coisa, mas tem coisa que só na hora que eu começar a abrir o baú aí é que eu vou enxergar o que está aí por dentro aí. Então, às vezes acontece, Gustavo, de eu falar para as pessoas, olha, você vai ter esse resultado, mas você vai ter que encarar o desafio do processo. E se você estiver disposto a encarar o desafio do processo, a gente está junto. Senão, você vai gastar o seu dinheiro e você vai ter um investimento que não vai fazer o resultado prático que você quer. E aí, aquele ponto, né? Caro ou barato é uma questão subjetiva, né, Gustavo? Exato. Você falou aí de valores aí de X mil reais aí, e isso é caro ou é barato? Eu não sei, depende de qual aplicação de uso que você vai dar para isso. Para mim vale muito, porque eu acho que quando a gente vê o resultado prático faz sentido. Então eu acho que é bom as pessoas entenderem isso. Vamos olhar o resultado que a gente está objetivando, mas vamos entender e vamos também passar pelos processos. E eu me comprometo muito com isso, sabe? Em fazer essa gestão desses processos e a implantação a partir disso aí também, que eu acho que é o diferencial também. Outra coisa, Flávio, é que a gente fala muito aqui de marketplace e tudo, dos marketplaces, mas também tem um pessoal que opera muito forte com e-commerce. E o Tiny também ajuda bastante na parte de e-commerce, né? Porque ele tem as integrações com as plataformas. Sim, muito, Gustavo. A gente tem diversos casos aqui em que muitos dos sellers, inclusive, operam exclusivamente com e-commerce próprio e estão até aquém um pouco dessa realidade dos marketplaces. E não só isso, mas também de varejo físico também. Muita gente, ou às vezes não tem muita essa ideia, mas a gente tem excelentes projetos, inclusive com o Tiny, em varejo físico, e que funciona muito bem também. Eu acho que o grande legal nesse contexto é que até um tempo atrás era impensável você ter uma operação que ela pudesse se conectar com diversas formas e diversos canais de venda. Hoje, com o Tiny, você tem a capacidade de integrar o seu varejo físico, o seu varejo digital, sendo ele marketplace ou e-commerce próprio, tudo em uma única ferramenta, tudo em um único sistema. O sistema, né, de gestão da Holistic, que é o Tiny, né, que possibilita isso para você. Então, eu acho que muita gente desconhece essa profundidade de aplicação de uso do Tiny também. A gente tem alguns exemplos, Gustavo, que são até muito interessantes de serem citados, em que um varejista físico, e aí eu posso falar com muita propriedade desse caso, porque eu acompanhei ele literalmente ali passo a passo, período ali pandemia, então vivendo todas as dores e as dificuldades, né, que todos nós vivemos ali do comércio como um todo, né? E ele naquele ponto, por uma questão de necessidade, ele entendeu que ele tinha que integrar o negócio dele a mais canais de vendas. E aí, quando a gente foi fazer uma análise de viabilidade, ele tinha até uma primeira percepção de que os investimentos que ele teria que fazer seriam muito robustos. E aí, basicamente, Gustavo, a primeira ação efetiva que a gente trouxe para o caso dele foi, olha, você precisa comprar um computador, uma impressora térmica e um leitor de código de barras para colocar na sua parte de separação e expedição. E o que mais que eu vou precisar? Só. Não, mas como assim? Eu não entendi. Peraí, você vai me fazer vender? Eu falei, olha, na verdade não, deixa eu te explicar melhor. A gente vai fazer uma implantação de um RP, a gente vai fazer a conexão do seu varejo físico inicialmente no varejo digital com os marketplaces, porque geralmente as barreiras de entrada para os marketplaces são mais baixas e pelos marketplaces já serem ali um mecanismo, um motor com várias ferramentas já prontas para uso, geralmente elas são as mais acessíveis, né? Que um pouco diferente do e-commerce próprio, onde teoricamente você coloca dinheiro na frente para você conquistar uma audiência, né? Os marketplaces já te entregam isso de uma forma mais pronta, né? O que não quer dizer que um é mais fácil ou que outro é mais difícil. Apenas é o momento onde você vai aportar dinheiro ali na sua operação. E por que isso, Gustavo? Porque ele já era um seller com muitos produtos, um vendedor, né? Um lojista com muitos produtos já validados, com um nível de competitividade bastante interessante. Então, não precisava dele criar mais alternativas. A única coisa que ele não tinha era conexão com mais canais de vendas. Então, passo número 1,
implantação de Tiny na operação dele. Assim o fizemos. Cadastramos a estrutura de alguns produtos, selecionamos ali qual que seria a curva A, B, até C um pouquinho também, mas daquele nicho de produtos, e começamos a conectar ele com os marketplaces. Em 2 dias depois dessa primeira empreitada, ele já de fato estava vendendo nos marketplaces. E aquilo para ele, Gustavo, muito, muito além da parte do que era de faturamento, significou para ele um respiro. Então a gente conectou, no primeiro momento, o Tiny apenas para o varejo digital, a partir dos marketplaces. E ele começou a entender, tomou gosto, teve a curva de aprendizado, que é muito importante, então teve que passar pelo processo também e deu muito certo. Segundo ponto, nós conectamos ele a um e-commerce próprio, porque a gente começou a entender que fazia sentido para ele começar a ter um pouco mais de independência e para que o negócio dele não dependesse exclusivamente de um canal de vendas, o que eu acho que é fundamental para todo mundo. E isso é uma questão, Gustavo, muito sensível numa operação. Às vezes, Gustavo, eu lido com operações em que o seller, principalmente para quem está no varejo digital, 90% da operação dele está dedicada a um canal de venda. Eu falo com ele, cara, a sua operação está em risco. Ele fala, não, mas como assim? Tá tudo bem e tal. Pois é, mas se muda uma regra em qualquer um desses marketplaces, a sua operação está em risco. Então, um dos primeiros pontos que quando a gente faz a implantação, eu falo, olha, vamos diversificar canais. Vamos diversificar. Por quê? Porque, inclusive, pela ausência de ter uma ferramenta como um Tiny, ele tem dificuldade de conectar os seus produtos a novos canais ou ter uma infraestrutura para isso. Sendo que o Tiny simplifica muito isso, né? Porque basicamente não importa de onde vem o canal. Importa é que o pedido vai ser recepcionado e ele vai seguir o fluxo ali de emissão de nota fiscal, baixa de estoque, encaminhamento para separação e expedição e assim por diante. Então esse é um ponto bem interessante. Mas esse caso em específico, Gustavo, a gente seguiu para o e-commerce, escalamos a operação dele também, deu super certo. Última etapa do processo. Flávio, eu quero abrir mão do meu RP hoje para começar a operar o meu varejo físico também com Tiny. Criamos um ecossistema completo a partir do Tiny. Então, fizemos ali barba, cabelo e bigode, né? Pois é, completo. Tiny na operação de varejo físico e Tiny na operação de varejo digital que não existia, com uma variável para o e-commerce e para os marketplaces. Aí, Gustavo, hoje é assim a operação dele. Faz muito sentido para ele manter a operação de varejo físico por diversos motivos. Até um dado até muito interessante que eu trago para reflexão, Gustavo, é que muitas pessoas que principalmente estão vendendo em marketplace aí, deixam de considerar o custo de aquisição do cliente ou quanto de venda orgânica o seu negócio tem. E às vezes o valor da tua operação, ele não está em quanto você fatura, ele está no quanto de venda orgânica o seu negócio tem. E você que já está faturando em 1 milhão, 1,5 milhão, até menos, não vamos nem falar desses valores não, mas que já tem uma operação saudável, robusta, com diversificação de canais e marketplace, por que não você ter uma operação em e-commerce próprio? Ah, mas, cara, você precisa ter a sua autonomia, você precisa ter sua independência, você não pode deixar a sua operação pautada apenas nisso. Nos marketplaces são excelentes canais de vendas, eles precisam ser continuados dentro da sua operação, mas por que não você diversificar? Já que você tem uma ferramenta como um Tiny que te facilita essa gestão desses processos também. Então, esses aspectos, Gustavo, eles são aspectos que a gente vai pautando ao longo da jornada. E aí, quando a gente demonstra algumas funcionalidades para os clientes na aplicação de uso do Tiny, como, por exemplo, custos do e-commerce. Hoje, uma grande dor que todo mundo tem, Gustavo, é a conciliação financeira entre o quanto ele vendeu com o quanto de fato ele tem a receber ou que ele já tenha ou que ele de fato recebeu. O Tiny hoje tem uma ferramenta que ajuda muito, que é o custos do e-commerce. Ele não vai te dar a conciliação financeira, mas ele vai fazer a conciliação de pedidos. Então, olha que legal. Se você vendeu, por exemplo, vamos citar aqui o canal amarelo, e lá no canal amarelo você vendeu e a comissão é de 10% e o frete é de R$19,75. Quando você fez uma venda ali de R$100, o Tiny já te devolve o valor do frete menos o valor da comissão. Então, se naquele momento, tem um frete diferente, a comissão foi cobrada de forma errada, vamos validar se o erro está no seu cadastro de anúncio ou se de fato teve um equívoco na plataforma. Então, imagina você que isso já te dá uma eficiência de uma tomada de decisão que às vezes você vai ver isso só lá na última linha.
Então, quando você vai ver isso só na última linha, você já perdeu aquilo. Quando vê, né? E quando não vê? Pois é. Aí eu te pergunto, será que é melhor ver ou não ver? Muita gente fala assim, eu prefiro não ver. Aí, nesse papo de não querer ver, Gustavo, tem um erro muito grosseiro que a maioria das pessoas cometem, que é não utilizar a devolução de vendas. A devolução dos produtos / notas fiscais. E o Tiny tem isso com a mesma facilidade hoje que você emite uma venda. Aí é um ponto que a gente, quando traz, as pessoas até se assustam. Ah, Flávio, hoje eu vendo aqui, vou dar um exemplo, 100 mil reais por mês. De 100 mil reais, quanto que é o seu percentual de devolução? Ah, mais ou menos aí 5%. Então, de 100 mil reais ali, você tem 5 mil reais de bruto, né, que você tem a devolver. Você está emitindo nota fiscal de devolução? Não, não emito. Cara, você já pagou por esse produto, você já pagou por aquele tributo. Você não vai fazer o estorno daquilo para você, então você está tendo um prejuízo ainda maior. Então, quando a gente, inclusive, coloca dentro do módulo Tiny devolução de vendas, que é uma função muito prática também, basicamente é com a mesma facilidade que você emite uma nota de venda, você tem capacidade, inclusive, de fazer uma nota fiscal de devolução. Então, por que não fazer? Às vezes, Gustavo, a gente chega, cara, isso até me impacta negativamente, a gente chega num local da empresa que, assim, cadê as devoluções? Tá tudo amontoado num canto e quando você vai ver tem 200 coisas ali, pacotes e tudo mais, 300 pacotes. Abandonado. E aí você fala, como é que você faz a gestão disso? Não, de vez em quando os me vêm aqui, abrem os pacotes, rasgam, vê o que tá pronto para voltar para o estoque e o que não a gente descarta ou vai para o fornecedor. Mas, cara, você não faz a recuperação, não faz a devolução. Não faço. Erro também. Então, o Tiny tem essa função de devolução de vendas. O custos do e-commerce, para quem faz venda no e-commerce próprio, o CRM do Tiny é uma alternativa bastante interessante porque ele te dá de uma forma simples informações valiosas que vão te ajudar, inclusive, quando bem considerado dentro de um CRM, qual a tomada de decisão que você pode ter, por exemplo, para tomar uma ação assertiva de marketing em relação àquele CRM que você tem. Outra função que eu destacaria que é legal, que recentemente foi lançada pelo Tiny, são os relatórios personalizados, Gustavo. Os relatórios personalizados te permitem ter uma visão ainda mais específica e cirúrgica daquilo que faz sentido para a tua operação. Então, de uma forma prática, eu quero enxergar na minha operação elementos ou informações dessa forma. Então, o relatório personalizado te permite isso. E ontem, Gustavo, teve uma nova atualização do Tiny que permite agora que a gente faça a escolha da saída do estoque por canal. Antes, a gente tinha que fazer uma determinação onde a gente faria de tal forma que eu quero que o estoque do produto saia quando o pedido estiver na condição de enviado. E isso, basicamente, era um limitador porque a gente ficava na maioria das vezes, refém se o operador ele tinha, por exemplo, Mercado Livre Full. Porque o Mercado Livre Full, como a gente importa essas informações, ele sempre vai vir para o Tiny na condição de enviado. Então, por esse modo, ele sempre iria dar baixa no estoque do produto como enviado. E isso replicava no ecossistema de todos os outros que estavam vendendo ali. Agora não, agora é o seguinte, olha, se eu vendo Mercado Livre Full, eu quero que a baixa de estoque aconteça em tal ponto, se eu vendo Shopee, eu quero que aconteça em tal ponto, e assim por diante. Deu mais flexibilidade e para que o Tiny... Porque, assim, Gustavo, uma coisa que eu acho muito legal no Tiny, acho muito positivo, eles têm um canal sempre muito aberto, como o canal de ideias, onde você pode se manifestar e as ideias que forem mais votadas, elas tendem a ter uma solução mais ágil se estiver dentro do roadmap deles ali de melhoria de cadastro, do time de CS, do time de produtos. E não só isso, eu posso dizer, enquanto implantador parceiro do Tiny, que a gente tem muita abertura para poder conversar com eles sobre melhorias do serviço, do produto. Não existe nada perfeito, e nem é a pretensão do Tiny ser, mas ele é muito completo no que faz e entrega com eficiência aquilo que ele se cumpre a fazer. E eu acho que isso é muito positivo. É um sistema de gestão completo que está em constante evolução, e ele vai evoluindo de acordo com a necessidade do mercado também. Então tem funções dentro dele que muitas pessoas, até que já têm um uso até prolongado, que pensam, nossa, cara, eu tenho uma separação de expedição automatizada, tá lindo, olha, eu falo com você, parabéns, isso já é um grande ganho. Mas e as outras funções? Será que você está usando da forma correta? Será que você não está deixando de aproveitar uma oportunidade que tem ali, não? Quer um outro ponto? Necessidade de compras. O Tiny tem hoje uma ferramenta que é a necessidade de compras, que quando bem aplicada, cara, eu vou te falar, ela substitui um comprador na tua empresa. Porque basicamente você consegue, de uma forma planejada, identificar qual é a profundidade do estoque, baseado no relatório de vendas ou a projeção dos próximos meses. Você tem a conferência de compra, que é outro ponto também que é bem interessante. Muitas
muitas das vezes, Gustavo, as pessoas desconsideram isso como um fato muito relevante. Uma coisa é o que você comprou do seu fornecedor, outra coisa é o que chegou. Então, se você não tem um processo alinhado também, quem é que está fazendo a conferência disso? E aí, sei lá, se numa jarra como essa que está aqui sobre a mesa aqui, você comprou 200 unidades e de repente veio 140, 160, e aí? É o prejuízo que você não está vendo indo embora ali é o dinheiro, é o lucro no final que você está indo ali embora pelo ralo, entendeu? Entrada no XML, depois vai fazer ajuste de estoque lá na frente. Cadê 60? Ah, não sei. Faz ajuste de estoque, é facinho. Fácil né? Mas é devido, né? É o correto, pois né? Eu tenho um caso emblemático e eu perguntei para o cliente numa ocasião assim, como é que você faz o seu controle de estoque aqui? Falou, cara, aqui o que entra é por aquela porta e o que sai é só por essa daqui. Eu tenho a chave, então o meu controle é esse. Tá, eu falei, rapaz, mas tem jeito de ser mais eficiente, de ser melhor nesse ponto, mas tamanho né, a necessidade talvez de processos e projetos de implantação que não tem relação apenas com eu tenho uma ferramenta boa, mas e sim eu quero fazer o uso máximo potencial que essa ferramenta pode me oferecer. Ô Flávio, outra coisa que eu queria perguntar é o seguinte, e aquela pessoa que ainda está no CPF, cara, que conselho que você dá para essa pessoa? Conselho simples, saia do CPF e vá para o CNPJ. Aí o pessoal fala assim, mas poxa, eu nem escalei ainda, mas você já viu uma empresa que escalou no CPF? Não existe. Então, ou seja, você tem que pensar com a cabeça de um empresário. E se você está preso ao CPF, repensa a sua operação, porque o que você precisa pensar é que é o seguinte, uma empresa para ela crescer, evoluir, se desenvolver, você precisa começar da forma correta. O que não quer dizer que você não possa ou não deva começar com o que você tem, com o CPF às vezes, para você entender um pouco desse ponto. Só que você não pode ficar preso a isso, que isso seja um estágio apenas e que seja um estágio passageiro, se essa for a sua decisão e a sua opção. Até porque, Gustavo, a gente sabe que quando você quer começar um negócio, você nunca está pensando no seu negócio como, vamos ver se vai dar certo. Você tem que pensar no negócio, não, eu vou fazer dar certo, eu vou me esforçar para que isso aconteça e uma das partes que eu acho que é legal também nesse sentido é que à medida que você vai crescendo, você tendo o Tiny dentro da sua operação, ele cresce junto com você. Eu já tive um caso até bastante emblemático, que uma vez eu estava no Uber e eu estava falando ao celular, atendendo um cliente, fazendo um pitch de venda com ele ali. Ao desligar o telefone, o motorista me perguntou assim, cara, o que você faz? Eu achei tão interessante o que você falou. Eu falei, olha, eu presto consultoria nessa área e tal. Isso é para mim? Ele me perguntou. Eu falei, sim, se você estiver disposto a encarar o desafio, é para qualquer um. Ele falou, como que eu faço? E aí a gente teve uma conversa ali, ele pegou o telefone e falou, cara, eu vou te ligar. Pra te falar a verdade, eu nem botei muita fé não, sabe, Gustavo? Eu achei que ele não iria me ligar. Passaram 3 dias, ele foi e falou, olha, eu estou entrando em contato com você, porque a gente teve uma conversa rápida no meu carro e tal, e eu achei muito interessante, eu já tenho um desejo de fazer isso já para minha vida, eu tenho vontade de empreender, eu acho que o comércio é uma das formas que eu consigo e tal, e eu queria te ouvir mais a respeito, saber o que você pode fazer por mim. E ali, Gustavo, naquele momento, eu não podia oferecer para ele um serviço porque ainda não estava naquele ponto da jornada dele ainda, mas eu prestei todo o apoio que ele pudesse ter ali de dar orientações para ele, sabe? E assim ele começou com o CPF. A primeira dica que eu me lembro que eu dei para ele foi o seguinte, olha, a primeira coisa que você tem que fazer, quando você já tiver o seu CNPJ, a primeira coisa que você tem que ter como ação é contratar um RP. E nesse caso eu vou te recomendar o Tiny. Contrate o Tiny porque o Tiny vai ser o sistema que você precisa, dispensando até ao longo da sua jornada a contratação de ferramentas adicionais. Você vai chegar a um nível de crescimento que você não vai precisar de ferramentas adicionais. Então, essa foi a primeira dica que eu me lembro que eu dei para ele. E ele falou, aí ele me disse assim, mas eu já preciso começar com um sistema, não é eu comprando produto para vender, não? Eu falei, não, porque produto é o que mais tem. Fornecedor não vai faltar. Agora, o que vai fazer falta para você daqui a pouco é você não ter organização da tua empresa. E aí, foi muito legal eu ter dito isso para ele. Isso tem algo aproximadamente de uns 2 anos, Gustavo. Porque ele começou com o CPF, começou vendendo na Shopee. Passado poucos dias depois, poucos meses, ele passou a ser uma MEI. Então ele já começou a ter um contexto de empresa. Ele me ligou, falou, olha, tô passando minha operação para MEI, eu queria entrar na Tiny. Mandei para ele o link,
ele fez a adesão ao Tiny, e aí ele falou, agora, cara, eu preciso implantar. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma orientação, mas segue pelo teu caminho aí, que por enquanto sua operação é pequena, não justifica ainda você pagar por uma implantação. E que é muito importante dizer isso também, tá, Gustavo? Às vezes a pessoa quer começar e o Tiny tem muito material, muito conteúdo interessante que dá para a pessoa começar. O que não quer dizer que ela vai continuando, que ela vai ficar só nisso, ela tem que continuar evoluindo e que muitas das vezes a implantação em algum momento da operação faz sentido para a pessoa. E ele começou, Gustavo, passou de MEI, depois ele foi para o Simples. Aí no momento em que ele estava no Simples, até foi muito interessante, que coincidiu, Gustavo, um pouquinho na verdade tem até pouco mais de 2 anos, porque a gente está falando isso de pré-pandemia, e aí logo ali na pandemia, Gustavo, a operação dele estourou, cara. Tem mais anos, tá vendo? Acho que eu tô viajando aqui na minha cabeça, não tem mais tempo, porque, porra, só de pandemia a gente já tem o quê? 3 anos praticamente, né? Então tem pouco mais que isso. Uns 3 anos e meio, 4 anos. E aí, Gustavo, ele seguiu uma trilha que muitas pessoas seguem, que ele vinha até São Paulo, identificava fornecedores, começava a comprar, revender e tal, começou a dar certo. A operação dele evoluiu a tal ponto, Gustavo, que assim, olha, de MEI ele passou a ser Simples Nacional, de Simples Nacional, por orientação da contabilidade, ele abriu um segundo CNPJ, e esse segundo CNPJ, Gustavo, ele me perguntou na época, falou assim, Flávio, o que eu faço agora? Eu falei, agora tá na hora da gente conversar e eu te oferecer um serviço que faça sentido para você. Então, Gustavo, naquele momento, pelo Tiny ter... Ainda bem que tava com o Tiny, senão eu ia ter que comprar 2 sistemas. Tá vendo? Entendeu? Olha pra você ver que legal isso. Você puxou um gancho muito interessante. Foi exatamente isso que aconteceu, Gustavo. Quando ele estava migrando para o segundo CNPJ, eu falei com ele assim, Henrique, agora está na hora de você me contratar e a gente sentar e a gente fazer uma estruturação para você de todas as etapas do seu processo / implantação do Tiny. Por quê? Porque o Tiny tem a função do multi-empresas. O que é? Se você tem 2 CNPJs, você cada um CNPJ assinado um Tiny, mas ele faz, por exemplo, Gustavo, compartilhamento de estoque de produtos. Então, vamos dar um exemplo prático aqui, olha, para quem talvez não conheça isso ainda. Se eu tenho aqui uma jarra como essa aqui na nossa frente, aqui, eu acabei de fazer o cadastro dela no CNPJ 1. Eu não preciso fazer o cadastro dele no CNPJ 2. Automaticamente eu transfiro toda a informação que eu acabei de criar para o Tiny 2. E então, com isso, eu consigo então fazer os anúncios nas respectivas contas que estão vinculadas, dos marketplaces, do e-commerce próprio e assim por diante. Então, isso é uma função que facilita muito a operação no dia a dia. Então, quando a gente montou isso foi uma das funções. É claro que, inclusive, esse compartilhamento de estoque é bom lembrar o pessoal que ele é um compartilhamento gerencial, o que não te exime da sua responsabilidade fiscal. Então, esse controle fiscal é importante. Inclusive, com as bases de relatórios que o Tiny gera, você consegue ter uma inteligência por trás da sua operação, até para poder adiantar, Gustavo, quando você vai fazer uma reposição com o seu fornecedor e sugerir a ele com qual CNPJ que ele deve faturar. Por quê? Porque você está vendo as vendas acontecendo, então você consegue ali, de uma forma muito rápida, identificar essas variáveis e fazer os pedidos de acordo com isso também. Então, naquele momento, Gustavo, eu sugeri para ele. E aí ele me falou, poxa, cara, agora bem que você me falou que lá no começo, se eu não tivesse começado com o Tiny, eu estaria sofrendo aqui agora, a minha operação estaria com dificuldade para crescer. Eu falei, tá vendo, Henrique? Isso aí, cara, é o conselho que eu acho que teve mais valor para você até aqui. E ele fala até hoje. Hoje esse cara, o Henrique, olha que legal, cara, essa é uma história muito interessante. Ele tá com a operação dele em Minas Gerais. Ele abriu uma segunda operação dele no Espírito Santo e porque de importação. Olha que legal, cara. Nossa, bem lembrado. Porque ele tá com importação lá. Você tá importando, tá mexendo com sazonalidade, certeza. Cara, Gustavo, para ele e para muitas pessoas que entendem que as datas sazonais são fundamentais, o momento de pensar nas datas sazonais é uma questão de calendário, mas a tomada de decisão sobre o que comprar ou quanto comprar, ela está muito relacionada à efetividade das informações que o próprio Tiny te dá. Vou te dar um exemplo. Hoje nós estamos pensando em nós já estamos pensando em Black Friday 2024, que é uma data sazonal muito significativa para o varejo digital. Por mais que a gente ainda esteja distante da data em si, a hora de se programar é agora. Agora. E como que você se programa para isso, Gustavo? Quando você tem dados estatísticos que o próprio Tiny te dá de como foi o teu ano anterior, isso te dá capacidade de você tomar uma decisão analítica baseada em dados, em relatórios, em informações que são preciosas para uma tomada de decisão para você programar a Black Friday desse ano.
Então, o quanto que isso tem de valor para o teu negócio, Gustavo, quando bem utilizado? O quanto que isso te poupa tempo e principalmente te poupa dinheiro? Porque é muito melhor você sentir saudade da mercadoria do que morrer abraçado com ela, né? Oh. Então, é muito legal você entender que se você tem esse nível de otimização de informação e você faz o bom uso, isso te ajuda a vender mais. Então, por que o Tiny me ajuda a vender mais? Por isso, porque você vai ter relatórios, informações, você vai ter condições de analisar o seu negócio de uma forma analítica e não vai ficar dependendo demais, eu acho que eu vendi, ou então eu acho que eu vou vender. O eu acho, Gustavo, ele não vai levar a gente a lugar nenhum. E eu falo isso muito com as pessoas. Até porque, Gustavo, hoje em dia, a gente analisar relatório, e que tem muitos aí, de dados macros de mercado, eles sugerem para a gente um pouco sobre quais são os passos que a gente deve ter daqui para frente. Mas hoje está tão rápido, está tão volátil essas informações e está tão dinâmico, acho que a palavra melhor que se enquadra é isso, está tão dinâmico que se você ficar dependendo de um relatório que vai se basear em como foi a Black Friday do ano passado, talvez aquilo possa ajudar numa decisão, mas se você olha hoje para um relatório dentro do Tiny, onde ele te demonstra, olha, o seu produto hoje de curva A é esse, você vende mais para tal região, ou você vende mais em tal canal, aquilo é muito mais assertivo do que um relatório externo de uma outra empresa que vai te dar dados estatísticos sobre a venda ou a performance do varejo na Black Friday. O mercado muda há muito tempo, a toda hora. Então, ou seja, não dá mais para você ficar dependendo disso. Você precisa fazer uma análise clara. Peraí, o que é curva A e o que é curva A hoje pode não ser amanhã. Pois é. E por que ele não é mais curva A? Não se preocupa com isso. Se preocupa com o seguinte, ele não é mais curva A. Qual é o próximo curva A, entendeu? E aí você vai sentir saudade do produto e não vai morrer abraçado com ele. Pois é. Então, essas são coisas, Gustavo, que o Tiny traz, e um sistema como o Tiny, que é um sistema de gestão completo, ele vai te trazer esses benefícios que esses benefícios, quando bem aplicados, é que vão fazer você vender mais. Por quê? Porque você passa a não olhar só para o operacional, você vai ficar de olho na gestão do seu negócio. Você vai ficar de olho aonde o dinheiro realmente está, que não é no operacional. E outro ponto, Gustavo, quanto custa a sua hora, Gustavo? Ou de forma, enfim, retórica, quanto custa a minha hora? Quanto custa a sua hora que está aí do lado de lá ouvindo? Quanto custa a sua hora para você empacotar um produto? Vale a pena? Pois é. Né? Então, ou seja, por que não ter uma ferramenta que facilite isso para mim? Que otimize e me dê condições de fazer com que o meu colaborador faça isso de uma forma mais eficiente e de uma forma mais produtiva. Por que não? Pois é. O pessoal tem que, de novo, é o que a gente estava falando, é uma evolução, uma maturidade que a pessoa vai conquistando e ela precisa começar. Se ela não começar, ela não vai conquistar essa maturidade nunca. Sabe o que eu acho que é legal, Gustavo? É um conselho que eu poderia dar para quem está começando. Comece pela última linha. Como assim começa pela última linha? Muita gente começa pelo caminho de que eu acho que eu vou identificar o fornecedor para saber se vai dar margem, para saber se eu vou vender, ou então eu vou começar queimando o preço para começar a ganhar escala, para depois começar a pensar em... Não, começa pela última linha. Qual que é a última linha? Qual que é a margem de contribuição que o meu produto tem que ter aqui dentro da minha empresa? Olha, eu fiz um cálculo aqui, a minha operação custa tanto, então para que eu possa ter lucro eu preciso ter uma venda de tanto, e em cima dessa venda eu tenho que fazer com que os meus produtos tenham, por exemplo, uma margem de contribuição, de 15%, 20%. Começa por aí. Aí sim você vai fazer o caminho inverso, de você buscar fornecedor, de você buscar mercado, de você fazer análise de profundidade e questões relacionadas. E quando você começa assim, Gustavo, vindo desse racional, você vai pensar assim, bom, e o que eu preciso para poder construir uma operação que seja sustentável a curto, médio e longo prazo? Ferramenta. Número 1, Tiny. E por que o Tiny? Porque ele vai te acompanhar ao longo da sua jornada. Uma ferramenta só vai resolver tudo. Cara, uma ferramenta só. Acho que a chave é essa, Gustavo. Tem muita gente... Olha, eu às vezes chego em empresas, Gustavo, que eu tenho 5, 6, 8 ferramentas para poder tocar uma operação. E às vezes a gente chega e fala para a pessoa, nossa, mas... Aí as pessoas até se sentem assim, um pouco assim, nossa, mas eu vou conseguir tudo isso só com uma ferramenta? Sim, é possível, desde que você talvez faça algumas adaptações ou mude alguma coisa, mas que vai fazer sentido para o teu negócio. Então, quando você começa da última linha, vindo com esse raciocínio, Gustavo, você vai começar a montar a operação de forma mais coerente, de forma
mais coesa, onde você não está preocupado só com a venda. A venda, ela é um dos elementos da sua operação, que é fundamental, mas ela não é a única, porque nem sempre vender mais é o melhor às vezes, porque se você está desorganizado, se você está tomando banimento de conta, se você está tendo devoluções porque não tem processo, ou se você está tendo atraso, e aí? Você está sendo de fato um empresário ou você está sendo operador de marketplace? Tem muita gente hoje aí, Gustavo, que é operador de marketplace, então abre teu olho. Abre teu olho, porque um dia, meu amigo, você vai acordar e falar, caramba, eu tô sendo aqui apenas um operador de marketplace. Quem está ganhando dinheiro nessa operação é só o marketplace, você não está ganhando dinheiro não. Você só tá fazendo ali o giro do dinheiro ali, que teoricamente nunca vai parar na sua mão. E aí sempre, Gustavo, essas pessoas sempre estão dependendo de mais vendas. Você reparou isso? Nossa, eu tenho que vender mais, eu tenho que escalar mais, eu tenho que vender mais, eu tenho que vender mais, porque sempre você está pondo o peso do seu negócio em cima da venda. Venda, gente, quando é saudável, quanto mais melhor. Agora, quando não é saudável, nem sempre quanto mais melhor. Exatamente. Ô Flávio, pra gente encerrar com chave de ouro aqui, eu queria fazer uma pergunta, cara. Qual conselho que você daria para quem quer gerenciar de forma inteligente o seu negócio? Poxa, eu vou ser redundante, mas vou falar de novo, cara. Primeira coisa, Gustavo, é você ter a coragem de olhar para o teu negócio e falar, eu quero fazer a gestão do meu negócio a partir do meu olhar e não deixar com que os processos vão te atropelando ou com que a tua empresa seja algo que não seja controlável. Agora, enquanto ferramenta, Gustavo, a primeira dica que eu dou, e eu vou voltar um pouco no caso do Henrique, começa com o Tiny. Primeiro ponto, inicie a sua jornada com o Tiny, com o RP que vai te trazer todas as ferramentas e todas essas conexões em um só. Eu acho que isso é um detalhe muito importante para quem está começando. E além disso, Gustavo, é que você tem essa mentalidade de empresário. Se você, e acho que a sua audiência, de modo geral, se conecta muito com os marketplaces e que de fato é um bom canal, pessoal, vamos deixar isso bem claro aqui, mas não seja só operador de marketplace, não, seja de fato um empresário. Toma conta do seu negócio e fala, cara, só faz sentido se lá na última linha eu estiver tendo lucro. Se você está fazendo um negócio que você está montando um castelo de areia, mais dia ou menos dia você vai ter uma surpresa não muito agradável. A questão é quando isso vai acontecer. Então monta o seu... Flávio, mas hoje em dia eu já estou no mercado há muito tempo, então para que eu possa continuar sendo competitivo, eu preciso, às vezes, me sujeitar a certas situações que têm relação com a operação, fiscal, financeiro, enfim, demais variáveis. Falo, não, cara, tá errado. Vamos começar do começo. Se você não está fazendo nem a lição de casa, não adianta você achar que amanhã... Vou até fazer uma brincadeira aqui, Gustavo. Tem muita gente que pensa na Porsche, né? Em ter crédito para comprar uma Porsche, né? Será que de fato é isso mesmo que vai fazer sentido? Eu sou super a favor, mas tem que fazer sentido. E às vezes as pessoas se baseiam mais uma vez só na busca do resultado e não na gestão dos processos. Então, pensa nisso, pessoal. Começa do jeito certo que o seu negócio vai crescer também do jeito certo. O primeiro passo nem sempre é o mais difícil. Você continuar na jornada é que vai fazer você criar a curva de aprendizado que é necessária, que é impossível ser passada senão por você mesmo. Eu posso te trazer aqui vários insights e várias pessoas podem te ajudar e vão colaborar com você. Vários mentores, isso é fundamental. Mas é você que tem que passar pelo processo. É a sua resiliência que vai fazer do teu negócio ser um negócio próspero. Não é aquilo que apenas a gente traz aqui como informações. Isso também é fundamental. Mas seja resiliente. Mas seja resiliente e não seja teimoso. Faça a coisa certa. Se você fizer a coisa certa, o seu negócio vai dar certo. E o seu negócio dá certo, Gustavo, passa muito por isso. Tem uma ferramenta como um Tiny, que é uma ferramenta que conecta tudo a um só e vai te ajudar ao longo da sua jornada, indiferente se você está no começo, no meio ou crescendo e alavancando o seu negócio. Então, resumindo, essa é a importância de ter um sistema como o Tiny, que conecta tudo em um só. Show de bola, cara. Acho que deu pra gente fazer um apanhado geral para o pessoal saber o que eles vão enfrentar numa operação bem gerenciada, com todos os setores divididos. A gente mostrou as vantagens de ter uma boa implantação e aquela pessoa que tem a sua operação, que não vivenciou essas dores ainda, que esteja preparada, que a operação crescendo, ela vai vivenciar esse tipo de dor. E é importante ela saber também que ela pode contar com a ajuda de profissionais como Atlas Consultoria, que vai ajudar ela a passar por esse momento difícil,
com menos dor possível. Vai dar trabalho, mas não vai doer, entendeu? Acho que é uma coisa importante aí. Lembrando, se você não tem um RP ainda, a Tiny é seu parceiro. Cupom de desconto AvanteProcast com 3 meses de 50%. Já está na hora de você ter seu RP. E você que não está no Tiny ainda, considere pelo menos experimentar o Tiny, dar essa chance que eu tenho certeza que ele vai te surpreender. Eu acho que é isso, Gustavo, é você poder contar com profissionais e pessoas que podem te auxiliar na sua jornada. E outra, se você tá crescendo, vai doer, e que bom que seja assim, porque não vai ser diferente para você ou para qualquer outra pessoa. Mas é importante porque a gente consegue colaborar de uma forma muito ativa, como eu disse aqui, com esses projetos de implantação que às vezes são fundamentais para uma empresa e que às vezes eles destravam, às vezes não, com toda certeza, eles destravam o crescimento, eles destravam aquilo que está emperrado no seu dia a dia, como por exemplo a parte operacional. Às vezes a gente chega em empresas em que o processo operacional está tão agarrado que impossibilita ela de enxergar até o horizonte de crescimento. Então, pode contar conosco, a gente está aqui para poder colaborar. Queria deixar aqui meu agradecimento para você por esse espaço, por esse convite. Eu acho que foi muito valoroso poder estar aqui, espero ter contribuído com a sua audiência. Te parabenizar pela iniciativa, que eu acho que o caminho da educação para esse segmento ele é fundamental e uma educação de qualidade, onde a gente fala aqui com pessoas que de fato vivem o que falam, e eu acho que isso é fundamental para quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo. E te dizer, Gustavo, também que eu sou um fã da sua ferramenta, tá? Agora sem demagogia alguma. Eu acho que você, com o teu produto, oferece um serviço de excelente qualidade e que efetivamente ajuda muito nessa construção da tomada de decisão também. Então, parabéns pelo espaço, parabéns pela sua iniciativa e pode contar comigo, você, a sua audiência, para o que puder, a gente poder colaborar e estar juntos aí para poder ajudar a galera nessa jornada aí. Muito obrigado aí. E, por favor, deixa seu contato, seu Instagram aí para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, te encontrar. Como é que é? Legal. Quem quiser acompanhar um pouco do dia a dia, inclusive lá no meu Instagram da Atlas tem bastante visitas técnicas, que a galera adora acompanhar as visitas técnicas que a gente faz. Então, para quem está aí, pode nos seguir, é Atlas Consultoria E-Commerce. Vai ser um prazer poder me conectar lá com vocês, poder falar um pouco do dia a dia, poder colaborar. Então, se você tiver alguma dúvida também, pode nos chamar por lá, que o que a gente puder fazer, a gente vai poder fazer para ajudar essa galera aí, Gustavo. Show de bola então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu achei demais e espero você no próximo episódio também. Até mais, valeu! Hey.